Olá, eu sou o professor Luiz Fernando e a aula de hoje será sobre sistemas de numeração. O objetivo de um sistema de numeração é prover símbolos e convenções para que possamos representar quantidades, de forma a registrar a informação quantitativa e poder processá-la. Essa representação de quantidades se faz utilizando números, os algarismos. Cada algarismo que forma um número em um sistema de numeração possui posições e pesos. Por exemplo, o sistema decimal, onde temos as casa das unidades, das dezenas, das centenas, do milhar e etc. Vamos pegar um exemplo no sistema decimal, que é o mais utilizado no nosso dia a dia. O número 125 é representado por três algarismos: o algarismo 1, o algarismo 2 e o algarismo 5. E estão dispostos de acordo com o seu peso. Por exemplo, no número 125 eu tenho 5 unidades mais 2 dezenas mais uma centena, formando o número 125 através da soma das quantidades de dezenas, centenas e unidades. O sistema decimal, também chamado de base 10, é utilizado através da formação de 10 símbolos. Os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quando queremos representar quantidades acima do maior algarismo, o 9, devemos combinar com outros algarismos para a formação de um número. Por exemplo, o número 10 é a combinação do algarismo 1 com o algarismo 0, ou seja, eu tenho 0 unidades e uma dezena. Se eu quiser formar o número 1250, eu terei 0 unidades, 5 dezenas, 2 centenas e 1 milhar, e assim por diante. Outro sistema muito utilizado em eletrônica é o sistema binário, que possui base 2, ou seja, formado apenas por dois algarismos 0 e 1. Apesar de eu ter apenas dois algarismos, eu também consigo representar quantidades acima de 1 combinando zeros e 1, combinando os algarismos da base 2. O sistema octal possui a base 8, utilizando os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E o sistema hexadecimal, também muito utilizado em sistemas computacionais, possui base 16, utilizando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, I e F, que em decimal representam as quantidades 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Apesar das diferenças no número de algarismos dos sistemas apresentados, todos eles têm uma única finalidade: representar quantidade. Para representar quantidades maiores que a base, é utilizado o recurso de se adotar diferentes pesos para algarismos em posições diferentes. Ou seja, quanto mais à esquerda for a posição do algarismo, maior seu peso, e sempre 10 vezes maior que o anterior, já que a base é 10. A ideia de peso do algarismo trouxe os nomes unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar, milhão, etc. Por exemplo, o número 2574 é composto por 4 unidades, 7 dezenas, 5 centenas e 2 milhares, ou 2000 mais 500 mais 70 mais 4, formando o número 2574. Para descobrirmos o valor posicional de um símbolo na formação de um número, realizamos a seguinte operação. O valor posicional do símbolo será igual ao valor absoluto do símbolo vezes a base do sistema numérico que está sendo utilizada, elevado à posição em que o símbolo em questão se encontra no número. Esta posição é definida da direita para a esquerda e inicia-se em 0. O teorema fundamental da numeração, também conhecido como lei de formação, é válida para qualquer base numérica e é utilizada para decompor um número.
por exemplo, um número na base 10. Vamos pegar como exemplo o número 2574 citado anteriormente. Esse número pode ser decomposto das seguintes formas. O número 2574 pode ser igual a 2000 mais 500 mais 70 mais 4. Ou então, 2 vezes 1000 mais 5 vezes 100 mais 7 vezes 10 mais 4 vezes 1. Ou também da seguinte maneira: 2 vezes 10 elevado à terceira, que indica a posição do número 2 na formação do número, mais 5 vezes 10 a segunda, mais 7 vezes 10 a primeira, mais 4 vezes 10 elevado a zero. Portanto, podemos retirar uma expressão matemática a partir dessa ideia de decomposição. Um número é representado da seguinte maneira: o número será igual ao somatório dos algarismos vezes a base elevado à posição em que se encontra. Vamos analisar a expressão acima. N é o número equivalente na base 10, que eu quero descobrir. D é o dígito para conversão. B, a base do sistema ao qual será convertido. I será o índice do dígito ou expoente da base. M, a quantidade de dígitos à direita da vírgula. E N, a quantidade de dígitos à esquerda da vírgula. Como vimos anteriormente, em eletrônica digital e informática, utilizamos 3 sistemas numéricos: o decimal, o binário e o hexadecimal. Deste modo, é importante conhecermos a equivalência entre números escritos em sistemas numéricos diferentes. Para conhecer essa equivalência, utilizamos métodos de conversão entre as bases numéricas. Já foi visto que os números têm uma lei de formação. Para se converter um número de um sistema numérico qualquer para o sistema decimal, basta aplicar a lei de formação, substituindo a base b do número a ser convertido e a n por seus respectivos algarismos. Por exemplo, o número mostrado abaixo, 101,01 na base 2. Para descobrir esse número na base 10, aplicamos a lei de formação. O dígito mais à esquerda, 1, está sendo multiplicado pela base elevado à posição 2. O segundo dígito, 0, está sendo multiplicado pela base 2 elevado à posição 1. E o número 1 está sendo multiplicado pela base na posição 0. Todos esses algarismos estão à esquerda da vírgula. Para os números à direita da vírgula, utilizamos a mesma lógica. O número 0 está sendo multiplicado pela base 2 elevado a menos 1. E o número 1 multiplicado pela base 2 elevado à posição menos 2. Realizando a multiplicação e soma, chegamos a um valor de quantidade na base 10 igual a 5,25. Portanto, o número 101,01 na base 2 é igual ao número 5,25 na base 10. Da mesma maneira, podemos converter um número na base octal para a base decimal, usando a lei de formação. Pegamos como exemplo o número 1011 na base 8 e convertemos para a base 10, utilizando a mesma regra da lei de formação. Note que agora a base utilizada é 8, não mais 2. Portanto, o número 1011 na base 8 significa 521 na base 10. Seguindo o mesmo raciocínio, agora para a base hexadecimal convertendo para decimal, temos como número na base 10 o número 4113, equivalente ao número 1011 na base 16. Dado um número inteiro escrito na base 10, para se obter seu equivalente em uma base b qualquer, por exemplo, binário, hexadecimal, octal, divide-se o número por b tantas vezes quantas necessárias para que o quociente da divisão seja menor do que a base b. O último quociente da divisão e os restos das divisões sucessivas, tomadas na ordem inversa, correspondem ao número na base b. Pode-se ampliar a aplicação da lei de formação para números fracionários utilizando-se, para os algarismos à direita da vírgula, expoentes negativos em ordem crescente. Neste tipo de conversão, a parte inteira é convertida separadamente pelo processo das divisões sucessivas já estudado. Porém, para a parte fracionária, é utilizado o processo das multiplicações sucessivas, pela base desejada.
A parte inteira resultante dos produtos formará os dígitos da parte fracionária do número convertido, conforme exemplo abaixo. A conversão da base binária para a base octal é realizada da seguinte sequência. Divide-se o número binário em grupos de 3 algarismos, da direita para a esquerda. Depois, converte-se cada grupo no seu equivalente em octal. O mesmo raciocínio utilizamos para a conversão binário para hexadecimal. Para a conversão da base 2 para a base 16, realizamos a seguinte sequência. Divide-se o número agora em grupos de 4 algarismos, da direita para a esquerda, e converte-se cada grupo no seu equivalente em hexadecimal. Esta relação vem do fato de que o número 16 pode ser escrito como 2 elevado à quarta. Os números hexadecimais podem ser vistos como uma forma compacta de representar os números binários. Para facilitar a compreensão do processo de conversão entre bases, você pode utilizar a tabela abaixo,